Meu nome é Hamid, e minha vida sempre foi profundamente entrelaçada com os ensinamentos do islamismo. Desde o momento em que nasci, fui abraçado por uma família cuja fé não era meramente uma faceta da existência, mas sua própria fundação. Vivíamos e respirávamos nossa devoção a Alá. Todos os dias, sem falta, eu me curvava em oração 5 vezes, meu coração e alma imersos nas palavras do Alcorão, recitando seus versos com a máxima reverência. A mesquita era meu santuário, um espaço sagrado onde eu buscava consolo e clareza. Era onde eu me sentia mais próximo de Alá, um lugar onde eu podia refletir, orar e renovar meu compromisso com o caminho da retidão. Eu tinha muito orgulho da minha dedicação, acreditando firmemente que minha devoção ao islamismo e minha adesão aos seus princípios me levariam à salvação eterna. Minha visão de mundo foi moldada pelo Alcorão e pelos ensinamentos do profeta Muhammad. Passei anos memorizando suras, estudando hadites e mergulhando na erudição islâmica, buscando respostas para as questões profundas que a vida frequentemente apresentava. Minha vida era rítmica, como uma sinfonia bem orquestrada, um senso de propósito sublinhando cada ação. Eu andei no que acreditava ser o caminho reto, como o Alcorão tantas vezes descreve. No entanto, apesar da minha fé inabalável, houve momentos de incerteza silenciosa, noites em que a dúvida se insinuava como uma sombra da qual eu não conseguia me livrar. Eu ficava acordado, contemplando a natureza de Deus e o conceito de salvação. O Alcorão falava de ações sendo pesadas no dia do juízo, e muitas vezes me vi lutando com uma pergunta inquietante: e se eu não tivesse feito o suficiente? E se, na balança das minhas ações, meus pecados pesassem mais na balança do que minhas boas ações? Embora esses pensamentos desaparecessem diante da oração e da devoção, eles sempre permaneciam, logo abaixo da superfície, como um sussurro que eu não conseguia silenciar. Sempre respeitei outras religiões, até mesmo me aprofundando em seus ensinamentos com curiosidade acadêmica. O cristianismo, em particular, me intrigava. Estudei suas doutrinas, sua história e sua visão de mundo, mas nunca consegui reconciliá-las com minhas próprias crenças. Para mim, o conceito de Jesus como Filho de Deus era incompreensível. Ele era um profeta, sim, e reverenciado, mas um homem, não diferente de nenhum outro profeta no islamismo. A ideia da Trindade era um quebra-cabeça teológico que eu simplesmente não conseguia entender, e a noção de salvação somente pela graça parecia uma saída fácil, que minava a importância de lutar pela conduta moral e disciplina espiritual. Por anos, carreguei essas convicções com orgulho, debatendo com cristãos e defendendo o islamismo com um senso de certeza. Eu estava confiante em meus argumentos, frequentemente citando versículos do Alcorão e dissecando o que via como inconsistências na Bíblia. Minha fé parecia inabalável, uma fortaleza de lógica e convicção. Mas, abaixo da superfície da minha certeza, sempre havia um lampejo de dúvida, uma consciência da fragilidade do meu entendimento. Tudo mudou durante uma visita à minha família em outra cidade. O dia começou como qualquer outro. Acordei cedo para a oração do Fajr, recitei minhas súplicas e passei a manhã discutindo teologia com meu irmão mais novo. Mas, conforme a tarde avançava, comecei a sentir um desconforto estranho no peito. No início, descartei como algo menor, talvez indigestão. Mas à noite, a dor se intensificou, tornando-se aguda e penetrante, dificultando minha respiração. Ahmed, precisamos ir ao hospital, insistiu meu irmão, sua voz cheia de preocupação. Protestei, como sempre fazia quando se tratava de questões médicas. Não é nada. Apenas indigestão. Vou ficar bem, assegurei a ele. Mas a dor só piorou e logo eu estava lutando para ficar de pé. Corremos para o pronto-socorro e, em instantes, os médicos estavam me avaliando. Seus rostos ficaram sérios enquanto me examinavam e, em uma hora, me vi deitado em uma cama de hospital, cercado por máquinas. O diagnóstico foi sombrio,
eu estava tendo um ataque cardíaco. Na minha idade? Não fazia sentido. Eu sempre cuidei da minha saúde, comendo bem, me exercitando, rezando regularmente. Como isso pôde acontecer comigo? Enquanto os médicos trabalhavam incansavelmente para me estabilizar, uma onda de medo tomou conta de mim, um medo que eu nunca havia experimentado antes. Minha mente correu, pensamentos sobre minha família e as orações que eu ainda não havia completado inundaram minha consciência. Era isso? Era assim que minha vida iria acabar, despreparada, incerta, com tanta coisa por fazer? Enquanto eu estava deitada ali, o quarto ao meu redor começou a ficar turvo, as vozes da equipe médica desaparecendo no fundo. Cada respiração que eu dava parecia mais trabalhosa do que a anterior, e a dor no meu peito se intensificava. Em um momento de desespero, sussurrei a charrada, a declaração de fé, repetidamente, agarrando-me à única coisa em que sempre acreditei que me salvaria, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Então, quando a escuridão se fechou, algo estranho aconteceu. A dor, o medo e o barulho do mundo desapareceram completamente. Por um breve momento, não havia nada. Nenhum som, nenhuma luz, apenas um silêncio avassalador. Mas dentro desse silêncio, senti algo, uma presença, algo me esperando do outro lado. Não tinha palavras para isso, mas sabia com certeza que minha jornada estava longe de terminar. Quando a escuridão me envolveu, meu mundo desapareceu completamente, e fiquei com uma sensação de antecipação, como se estivesse no precipício de uma jornada vasta e desconhecida. Eu não tinha ideia do que estava prestes a se desenrolar, mas uma coisa estava clara, minha vida estava prestes a mudar de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Quando abri meus olhos, ou pelo menos pensei que sim, eu não estava mais em meu corpo. Foi a sensação mais estranha, como flutuar, mas sem nenhuma sensação de peso. Olhei para baixo e me vi deitado na cama do hospital, cercado por médicos e enfermeiros trabalhando freneticamente. Meu peito subia e descia superficialmente, as máquinas apitavam erraticamente. Meu irmão, Daniel, estava por perto, seu rosto pálido e cheio de preocupação, suas mãos agarrando a borda de uma cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu deveria ter sentido pânico, mas não senti. Em vez disso, eu estava estranhamente calmo, como se estivesse assistindo a uma cena de um filme. Tentei falar, chamar Daniel, dizer a ele que ainda estava aqui, mas nenhum som saiu da minha boca. Na verdade, eu não tinha certeza se tinha uma boca nessa forma. Eu não estava mais com dor, mas senti um distanciamento estranho, como se estivesse amarrado a uma realidade diferente, observando tudo, mas incapaz de interagir. O que está acontecendo? Eu pensei, minha mente acelerada. Estou morto? O pensamento me arrepiou. Minha fé me ensinou que, após a morte, a alma é julgada, seus atos são pesados e seu destino é decidido. Mas isso não era o que eu havia imaginado. Não havia anjos, nem cenas familiares de julgamento. Apenas eu, flutuando acima do meu próprio corpo, presa entre a confusão e uma quietude assustadora. E então eu notei uma luz. Não era como nenhuma luz que eu já tinha visto. Não era ofuscante ou forte, mas irradiava uma intensidade que parecia me atravessar. Pulsava suavemente, ficando mais brilhante a cada momento que passava, como se estivesse viva. A luz não vinha do quarto do hospital, estava em algum lugar além, distante, mas incrivelmente perto. Senti sua atração imediatamente, uma atração irresistível que parecia atingir profundamente o núcleo do que quer que eu fosse agora. Hesitei, sem saber o que fazer. Cada instinto me dizia para resistir, para permanecer enraizada na realidade que eu conhecia. Mas a luz tinha um magnetismo impossível de ignorar. Não era apenas um fenômeno visual, era uma presença. Parecia me chamar, não com palavras,
mas com um sentimento tão profundo que eu não conseguia contextualizar. A sala ao meu redor começou a desaparecer, os sons dos monitores, as vozes dos médicos, até mesmo a visão de Daniel. Tudo começou a se dissolver, substituído por um brilho vasto e abrangente. Eu me senti como se estivesse sendo puxado por um túnel, a luz se aproximando cada vez mais. A princípio, tentei resistir, mas logo percebi que era inútil. A atração não era forte ou violenta, era suave, mas totalmente inegável. Conforme me movia em direção à luz, comecei a sentir algo novo, calor. Não o tipo de calor que você sente ao sentar-se ao sol, mas um calor profundo e penetrante na alma que parecia preencher cada parte de mim. Era reconfortante, mas carregava uma corrente subterrânea de poder que me deixava maravilhado. A luz não era apenas algo para ser visto, era algo para ser sentido, algo vivo. O que é isso? Eu me perguntei, embora a pergunta parecesse insignificante na presença da luz. Para onde estou indo? Uma parte de mim sentiu trepidação, um medo do desconhecido que tomou conta da minha mente. Fui ensinado a vida toda a acreditar em certas coisas, a confiar nos ensinamentos com os quais cresci. Isso não fazia parte de nenhuma doutrina que eu havia estudado. A luz não se encaixava no meu entendimento do que deveria acontecer após a morte, e isso me assustou. Mas havia outra parte de mim, uma que não conseguia negar a atração da luz. Ela não estava apenas me chamando, ela estava me convidando. E no fundo, eu sabia que essa não era uma experiência comum. Era algo divino, algo que destruiria tudo o que eu pensava que sabia. Cheguei mais perto, e o calor ficou mais forte. A luz pareceu me envolver, e pela primeira vez, senti outra coisa, paz. Era diferente de tudo que eu já havia experimentado, mesmo nos meus momentos mais fervorosos de reflexão. Era completo, abrangente, como se toda a preocupação, toda a dúvida, todo o medo tivesse sido arrancado. No entanto, por mais pacífico que fosse, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo profundo estava prestes a acontecer. Não era apenas uma experiência, era um momento de ajuste de contas, um ponto de virada na minha própria existência. A luz não era apenas um destino, era uma porta. E eu estava prestes a passar por ela. Hesitei por um momento. Um vislumbre do que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas não é aqui que sua jornada termina, Amira. Ainda há muito para você entender e muito para fazer. Olhei para ele, meu coração batendo forte com emoções que não conseguia expressar em palavras. Mas como posso retornar? Como posso voltar depois de ver isso? Depois de saber a verdade? Jesus sorriu novamente, aquela mesma expressão gentil e reconfortante que carregava tanta paz. Você recebeu este momento não para escapar de sua vida, mas para transformá-la. A verdade que você agora conhece é um presente, um chamado. Você estava procurando, e agora que encontrou, deve compartilhá-la. O mundo precisa desta mensagem, Amira. Sua história, sua vida, será um testemunho. Suas palavras ressoaram profundamente, mexendo com algo dentro de mim que parecia aterrorizante e estimulante. E se eles não acreditarem em mim? Perguntei, a dúvida se infiltrando. E se eu falhar? Você não estará sozinho, disse Jesus com firmeza. Estou sempre com você. Meu espírito guiará, e você encontrará forças que nunca soube que tinha. Confie em Deus, e Ele proverá o que você precisa. Eu queria me agarrar a este lugar, permanecer na presença deste amor e paz para sempre, mas sabia que ele estava certo. Havia um propósito na minha vida que estava apenas começando a se revelar. Concordei, embora o pensamento de deixar este lugar me enchesse de uma pontada de tristeza. Eu farei isso, disse, minha voz tremendo. Eu direi a eles. Eu viverei por você. Jesus estendeu a mão novamente,
e quando estendi a mão para pegá-la, a luz ao nosso redor começou a mudar mais uma vez. As cores vibrantes e a cena celestial começaram a desaparecer, substituídas por uma sensação de movimento, como se estivesse sendo carregada por uma corrente suave. Quando abri os olhos, estava de volta ao quarto do hospital. Os monitores apitando, as vozes apressadas dos médicos e a visão de Daniel segurando a cadeira retornaram de uma só vez. Meu corpo doía, meu peito estava pesado, mas eu estava viva. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de admiração. Eu tinha recebido uma segunda chance, uma chance de viver, amar e compartilhar a verdade que havia encontrado. Daniel percebeu minhas lágrimas e correu para o meu lado, seus olhos cheios de alívio e preocupação. Amira, você acordou. Graças a Deus, você voltou. Peguei sua mão, meu aperto fraco, mas determinado. Sim, sussurrei, minha voz rouca, mas firme. Graças a Deus. Há tanto que preciso lhe contar. E naquele momento, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Acordei na cama do hospital, viva e respirando. O peso do que eu tinha visto e ouvido me pressionava fortemente, mas dentro desse peso, havia também um profundo senso de propósito. Eu tinha recebido uma segunda chance, não apenas para viver, mas para compartilhar o que eu tinha experimentado. Meu irmão, Hassan, agarrou minha mão com força, sua voz trêmula de emoção. Amira, pensamos que tínhamos perdido você. Os médicos disseram que foi um milagre. Um milagre. Aquela palavra tocou fundo em mim. Eles não tinham ideia de quão verdadeiro isso era. Fechei meus olhos brevemente, flashes de luz, a presença de Jesus e o amor avassalador que eu tinha sentido me inundando. Eu tinha tanto para contar, tanto para processar, mas as palavras não viriam ainda. Enquanto eu estava deitada ali, a lembrança das palavras finais de Jesus ecoou em meu coração. Vá, Amira. Compartilhe a verdade. Eu estarei com você sempre. Embora meu corpo estivesse fraco, meu espírito se sentia renovado, como se um fogo tivesse sido aceso dentro de mim. Eu sabia que a jornada à frente não seria fácil. Haveria perguntas, ceticismo e talvez até rejeição. Mas eu também sabia que não poderia guardar isso para mim. Eu tinha tido um vislumbre da eternidade, tanto de beleza inimaginável do céu quanto do desespero insondável da separação de Deus. E me foi confiada a verdade de que a salvação não era algo a ser conquistado, mas um presente da graça por meio da fé. A voz do meu irmão me trouxe de volta ao presente. O que aconteceu com você, Amira? Você ficou fora por tanto tempo, mas agora você está de volta. Como isso é possível? Seus olhos procuraram os meus, desesperados por uma resposta. Olhei para ele, minha garganta seca, mas minha determinação clara. Preciso te contar tudo, eu disse, minha voz rouca, mas firme. Mas primeiro, preciso de água. Ele riu em meio às lágrimas, alívio tomando conta de seu rosto enquanto me entregava um copo. Enquanto eu bebia água fria, senti uma paz estranha se apoderar de mim. Eu não estava sozinho nisso, Jesus havia prometido estar comigo, e eu acreditei nele. Este foi o começo de um novo capítulo na minha vida, um que seria definido não por esforço ou medo, mas pela fé e uma missão de compartilhar a verdade que eu havia descoberto. E então, deitado naquela cama de hospital, cercado por máquinas e pelos rostos preocupados de entes queridos, eu silenciosamente orei por força para cumprir o propósito que me foi dado. A jornada de volta à vida não foi apenas um milagre, foi um chamado. Verdade completa. A voz de Hassan era uma mistura de ceticismo e desconforto. Amira, isso é. Ele fez uma pausa, procurando pelas palavras certas. Inacreditável.
Você está me pedindo para repensar tudo, nossas orações, nosso jejum, tudo que nossa família nos ensinou. Eu sei, eu disse, minha voz tremendo. Não espero que você entenda imediatamente. Eu também não entendi no começo. Mas não foi só uma ideia ou um sentimento, Hassan. Foi real. Não consigo explicar melhor do que isso. Foi como se minha alma soubesse da verdade antes que minha mente pudesse entender. Hassan esfregou as têmporas, soltando um suspiro profundo. Então, e agora? Você está se convertendo. A palavra ficou no ar como um peso. Ainda não sei como chamar isso, admiti. Tudo o que sei é que Jesus é mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus, e por meio dele, encontrei algo que nem sabia que estava faltando: paz, liberdade, graça. Os olhos de Hassan se estreitaram, seu tom mudando de incerteza para frustração. Você sabe o que isso significa, Amira? Para você? Para sua família? Se você começar a falar sobre isso, as pessoas não vão simplesmente te ignorar, elas vão pensar que você as traiu, nos traiu. Suas palavras atingiram um nervo. Eu já havia considerado as consequências, mas ouvi-las ditas em voz alta as fez parecer mais reais. Não estou tentando trair ninguém, Hassan. Estou tentando seguir a verdade. Não é isso que sempre buscamos? Conhecer Deus, entender sua vontade. Sim, mas isso. Hassan balançou a cabeça, sua voz caindo para um sussurro. Isso é perigoso. Eu sei que é, respondi suavemente. Mas não posso deixar de ver o que vi. Não posso deixar de ouvir o que ouvi. Recebi uma chance, um presente, e não posso guardá-la para mim. Jesus me disse para compartilhar a verdade, e pretendo fazer isso, não importa o que custe. Hassan olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e medo. Preciso de tempo para pensar sobre isso, ele disse finalmente, levantando-se. Eu me importo com você, Amira, mas isso é demais. Eu assenti, entendendo a turbulência que ele deve estar sentindo. Leve todo o tempo que precisar. Apenas me prometa que manterá o coração aberto. Ele hesitou, então deu um aceno relutante antes de sair. Naquela noite, enquanto estava sentado sozinho na minha cama de hospital, senti uma profunda sensação de perda e determinação. Compartilhar minha história com Hassan tinha sido um risco, e sua reação confirmou meus medos. Mas também reafirmou meu propósito. A verdade nem sempre era fácil de aceitar, mas valia a pena o custo. Abri a Bíblia novamente, deixando suas palavras me banharem como um bálsamo para minha alma cansada. Cada passagem que li parecia ecoar as lições que aprendi naquele reino sobrenatural. Era como se o próprio Deus estivesse falando diretamente comigo, me lembrando de que eu não estava sozinho. Conforme os dias se transformavam em semanas, comecei a me recuperar fisicamente, mas espiritualmente, eu já estava transformado. Comecei a orar de forma diferente, não por obrigação ou medo, mas por um desejo genuíno de me conectar com Deus. E pela primeira vez na minha vida, senti sua presença, não como uma figura distante a ser apaziguada, mas como um pai amoroso que se importava profundamente comigo. À medida que continuei a trilhar esse caminho, descobri que minha fé, embora inicialmente encontrasse oposição, estava se tornando uma fonte de transformação não apenas em minha própria vida, mas na vida daqueles ao meu redor. Cada conversa, cada momento de compartilhamento da minha história, tornou-se um passo em direção à reconciliação, não apenas com aqueles que eu amava, mas com as verdades mais profundas do amor e da graça de Deus. Pensei nos primeiros dias da minha transformação, como o amor avassalador de Jesus havia remodelado tudo o que eu achava que sabia. Não foi uma jornada fácil, houve dúvidas, medos e momentos em que questionei se estava fazendo a coisa certa. Mas, durante tudo isso,
senti sua presença, me guiando e me fortalecendo. A comunidade da igreja, embora inicialmente hesitante, tornou-se mais solidária à medida que compartilhei minhas experiências com eles. Encontrei uma família neles, um grupo de pessoas que não se importavam com meu passado, apenas com a verdade que encontrei em Cristo. Eles me acolheram não como uma alma convertida, mas como um companheiro crente que ainda estava aprendendo, ainda crescendo. Um dia, enquanto caminhava pela vizinhança, encontrei um dos meus velhos amigos, Tariq. Ele foi uma das pessoas que se distanciou de mim quando abracei Jesus pela primeira vez. Seus olhos estavam cheios de curiosidade, mas também de incerteza. Ahmed, disse ele, com a voz hesitante, ouvi coisas sobre você. Sobre o que você acredita agora. Sorri gentilmente. Tariq, sei que é difícil entender isso. Foi difícil para mim também, no começo. Mas o que encontrei em Jesus, o que experimentei, é algo que não posso mais guardar para mim. É a verdade, Tariq. E não é só para mim, é para todos. Ele olhou para baixo, claramente lutando com seus pensamentos. Não sei se estou pronto para isso, ele admitiu. Eu assenti, entendendo. Você não precisa estar pronto agora. Tudo o que posso fazer é compartilhar o que descobri. A decisão é sua. Enquanto me afastava, percebi que as sementes haviam sido plantadas. Quer Tariq tenha abraçado a mensagem ou não, ele a ouviu. E isso, por si só, foi uma vitória. Os dias se transformaram em semanas, e lentamente, a tensão dentro da minha família começou a diminuir. Meu pai, embora ainda em conflito, parou de me evitar. Ele costumava se juntar a mim para o chá à noite, embora nunca tenhamos discutido completamente minha fé, eu podia ver que ele estava começando a respeitar minha jornada. Uma noite, enquanto estávamos sentados em silêncio, meu pai falou, sua voz baixa. Eu não entendo, Ahmed. Eu não sei o que você encontrou, mas eu vejo a diferença em você. Você está em paz. Você sempre foi inquieto, sempre se esforçando por algo. Mas agora, eu vejo você calmo. Feliz, até. Suas palavras não eram uma aceitação completa, mas eram um começo. Respirei fundo, sabendo que a jornada com minha família, como minha própria caminhada com Jesus, levaria tempo. Eu não sou perfeito, pai, respondi, minha voz firme, mas encontrei paz. Não nas coisas que faço ou realizo, mas em saber que Jesus me ama. É daí que vem minha paz. Ele assentiu, seus olhos ainda cheios de uma mistura de confusão e preocupação, mas também, eu esperava, com uma compreensão crescente. A estrada à frente ainda era longa e incerta. Haveria lutas, perguntas e momentos de dúvida. Mas eu não estava mais caminhando sozinha. Jesus estava comigo, e seu amor me deu forças para continuar, compartilhar e viver a verdade que eu havia encontrado. E eu sabia que não importava o quão difícil fosse a jornada, ela valia a pena. Porque no final, não era apenas sobre minha salvação. Era sobre ajudar outros a encontrar o mesmo amor e paz que transformaram minha vida. Conforme eu continuava nesse caminho, descobri que quanto mais eu me aprofundava na fé, mais eu entendia que não era sobre convencer os outros, era sobre ser uma testemunha do amor e da graça que eu havia encontrado. Eu poderia plantar sementes, compartilhar minha história e viver a verdade, mas era Deus quem transformaria os corações. Essa percepção me deu paz. Não era mais minha responsabilidade controlar os resultados. Meu papel era simplesmente permanecer fiel, continuar compartilhando o amor de Jesus e confiar que Deus estava trabalhando de maneiras que eu nem sempre conseguia ver. Quanto mais eu compartilhava, mais eu via o quão profundamente a mensagem da graça ressoava com aqueles que estavam sobrecarregados por regras, rituais e expectativas.
Muitas pessoas estavam famintas pela liberdade que vem de saber que são amadas apesar de suas deficiências. A beleza da mensagem de Jesus era que não era sobre perfeição, era sobre aceitação e o convite para caminhar ao lado dele, não importa de onde viemos ou quão quebrados estávamos. A compreensão da minha família começou a mudar, lenta mas seguramente. Meu pai, que antes era resistente à minha fé, começou a mostrar um interesse silencioso. Ele nunca abraçou totalmente minha conversão, mas ele se amoleceu, e as paredes do seu coração pareceram se abrir um pouco. Ele começou a fazer perguntas, a refletir sobre as coisas que eu compartilhei. Embora não tenha sido a reconciliação completa que eu esperava, foi um progresso. Uma noite, depois do jantar, ele sentou ao meu lado e disse: "Não sei o que tudo isso significa, mas posso ver que você é diferente. Você está em paz. Seja o que for, quero entender melhor." Foi um momento de graça, um pelo qual eu orava e ansiava. A jornada do meu irmão também estava se desenrolando. A noite em que ele pediu para aprender mais sobre Jesus foi um ponto de virada para nós dois. Ele estava buscando e, embora ainda estivesse incerto, o fato de estar aberto a explorar significava um mundo para mim. Percebi que essa jornada de fé não era só sobre mim, era sobre minha família, minha comunidade e qualquer pessoa que eu pudesse ajudar a conhecer o amor de Jesus. Por meio desses momentos, senti a presença de Deus me guiando a cada passo do caminho. Houve momentos de dúvida, especialmente quando enfrentei a rejeição, mas percebi que esses momentos não foram desperdiçados. Eles estavam me moldando, refinando minha fé e me ensinando a confiar mais profundamente no tempo de Deus. As pessoas que conheci ao longo do caminho, aquelas que também deixaram para trás tradições familiares para seguir Jesus, tornaram-se companheiras inestimáveis. Nossas experiências, lutas e vitórias compartilhadas nos uniram de uma forma que foi além da superfície. Éramos todos testemunhos vivos do poder de Deus para transformar, redimir e restaurar. Juntos, encorajamos uns aos outros, edificamos uns aos outros e lembramos uns aos outros que a estrada valeu a pena, mesmo quando era difícil. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, percebi que essa jornada havia aprofundado minha compreensão da graça. Não era mais apenas um conceito teológico, era uma realidade viva e pulsante que moldava cada parte da minha vida. Era um presente que eu não merecia, mas que tinha sido dado livremente, e era um presente que eu queria compartilhar com todos que encontrava. Eu tinha aprendido que seguir Jesus não era sobre alcançar uma vida perfeita, era sobre viver em relacionamento com Ele, sabendo que Ele estava comigo em cada momento, em cada provação e em cada alegria. Seu amor era o fundamento da minha vida e, por meio de sua graça, eu era capaz de viver uma vida que tinha propósito, significado e esperança. Olhando para o futuro, eu sabia que a jornada não seria fácil, mas não tinha mais medo. Eu tinha Jesus ao meu lado e sabia que não importava o que acontecesse a seguir, seu amor me levaria adiante. E isso, percebi, era o suficiente. Ao encerrar este capítulo da minha história, quero encorajar qualquer um que esteja lendo ou ouvindo isto: buscar a verdade exige coragem. Significa estar disposto a questionar tudo o que você sabe, a entrar no desconhecido e a confiar que Deus o guiará. Mas eu prometo a você, vale a pena. Se você foi tocado pela minha história, ou se você sente uma agitação em seu coração, eu o encorajo a buscar Jesus. Abra seu coração para Ele, e Ele irá encontrá-lo exatamente onde você está. Obrigado por ouvir minha jornada. Se você gostaria de compartilhar seus pensamentos ou pedir oração, sinta-se à vontade para deixar seu nome nos comentários abaixo. E se você está curioso para ouvir mais histórias como a minha, confira os vídeos na sua tela agora. Cada um é um testemunho do poder da fé, da graça e do amor infinito de Deus. Ao trilhar seu próprio caminho, saiba que você não está sozinho. O amor de Deus está sempre lá, esperando que você abra seu coração e o receba. Continue buscando,
Continue pedindo e continue confiando. Sua história está apenas começando, e eu acredito que com ele, será uma história de transformação, esperança e graça infinita. Deus o abençoe.